Naquele dia, Mariana se sentia mais ansiosa do que em qualquer outro aniversário de casamento que já viveu. Não era só o peso dos 15 anos de matrimônio que a fazia sentir o coração acelerado. Era uma intuição inexplicável, um pressentimento que não a deixava em paz. Desde cedo, ela preparou tudo com cuidado, a mesa posta com delicadeza, as flores frescas no vaso, o perfume especial que ele sempre gostava. Queria que aquela noite fosse perfeita, como nos velhos tempos. O relógio marcava 7 horas, quando o som da chave na porta fez seu coração saltar. Era ele, Leonardo, o homem que ela escolheu para dividir a vida. Ela sorriu, se levantou para abraçá-lo e foi recebida com um beijo rápido, quase apressado. Ele parecia diferente, inquieto, algo estava fora do lugar, mas ela não queria pensar nisso. Durante o jantar, a conversa oscilava entre banalidades e silêncios desconfortáveis. Mariana tentava puxar assuntos, relembrar momentos felizes, mas Leonardo respondia com palavras curtas, desviando o olhar várias vezes para o celular. Era estranho para quem sempre foi tão atento e carinhoso. Ela sentia que algo lhe escapava, um segredo invisível que se escondia nas entrelinhas do sorriso forçado dele. Quando o relógio bateu 9, ele pediu desculpas e disse que precisava atender uma ligação urgente. Mariana ficou sozinha na sala, o coração batendo forte. Foi então que o celular deixado na mesa vibrou. O nome na tela não era conhecido por ela, mas o que veio depois a congelou. Sem querer, seus olhos leram as mensagens que se acumulavam na tela. Palavras doces, apelidos carinhosos, planos para se encontrarem novamente. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquela noite de comemoração se transformou em um pesadelo. Mariana sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mariana sentiu um frio tomar conta do corpo, como se uma lâmina tivesse perfurado seu peito. Aquelas mensagens no celular de Leonardo revelavam uma outra vida que ela nunca imaginara existir. O carinho, as juras, o jeito doce que ele usava com aquela mulher. Ela tentou afastar a tela, fechar o celular, mas uma força invisível a manteve ali, lendo e relendo cada palavra, cada frase carregada de segredos. Naquele instante, a casa que antes parecia seu refúgio, sua fortaleza, se transformou em uma prisão. As paredes apertavam, o silêncio gritando mais alto que qualquer conversa. Ela não sabia se chorava, se tremia, se sentia raiva ou vergonha. Tudo isso misturado numa tempestade que ameaçava desabar sobre sua vida. Mariana se lembrou dos sinais que ignorou durante meses. Os telefonemas atendidos às pressas, as saídas repentinas, o perfume estranho que ele às vezes trazia na camisa. Sempre achou que eram paranoias, até mesmo culpa sua por pensar assim. Agora, a verdade estava escancarada, impossível de negar. Com o coração apertado, ela decidiu enfrentar Leonardo. Queria respostas, queria entender por que o homem com quem dividira os melhores e piores momentos a tinha traído de forma tão cruel e dissimulada. Esperava que ele estivesse arrependido, que tudo fosse um mal-entendido, mas a realidade, ela sabia, poderia ser muito mais dura. Quando Leonardo voltou para a sala, encontrou Mariana sentada no sofá, o rosto molhado pelas lágrimas e os olhos fixos no chão. Ela o encarou com uma mistura de dor e determinação que o surpreendeu. "Preciso falar com você", disse ela, a voz firme, apesar do tremor que mal podia controlar. Ele hesitou, o sorriso desaparecendo, substituído por uma expressão tensa. Sabia que aquela conversa não seria fácil e que nada seria mais como antes. Naquele momento, Leonardo tentou explicar, mas suas palavras soavam vazias, como se ele mesmo não acreditasse no que estava dizendo. Mariana ouviu cada justificativa, cada desculpa, mas tudo parecia um muro de distância entre eles. A dor de ter seu mundo desmoronado era tão grande que, mesmo com o coração partido, ela precisou se afastar para pensar.
Ela saiu para a varanda, o ar frio da noite acariciando seu rosto molhado. O silêncio da rua contrastava com o turbilhão dentro dela. Pensou nos momentos felizes, nos planos que fizeram, nos sonhos compartilhados. Como algo tão lindo poderia ter sido destruído por uma traição silenciosa? Durante horas ficou ali, perdida em pensamentos. Sabia que precisaria tomar uma decisão, mas o medo e a tristeza a paralisavam. Quando voltou para dentro, encontrou Leonardo sentado no sofá, cabisbaixo, como se já carregasse o peso da culpa. Naquela noite, o aniversário de casamento virou o ponto de partida para uma jornada dolorosa. Mariana sabia que, a partir dali, teria que escolher entre o que foi e o que ainda poderia ser, entre perdoar e recomeçar, entre lutar por um amor que parecia perdido ou buscar sua própria liberdade. Os dias seguintes foram um misto de lágrimas, conversas difíceis e reflexões profundas. Amigos e familiares notaram a mudança nela, a sombra que a traição deixou em seu olhar. Mas também viram a força que crescia dentro daquela mulher que, apesar de ferida, não estava disposta a se apagar. Mariana começou a buscar respostas para sua própria vida. Procurou terapia, leu livros sobre superação, encontrou nas histórias de outras mulheres o conforto e a inspiração para seguir em frente. Aprendeu que o amor próprio era a base para qualquer reconstrução. Enquanto isso, Leonardo tentava reparar o que havia destruído. Tentava mostrar que a culpa não era só dele, que o casamento havia enfrentado crises silenciosas. Mas Mariana sabia que a traição era mais que um erro. Era uma ferida profunda que precisava de tempo para sarar. O tempo passou, e a casa que antes foi palco de alegrias, agora se enchia de silêncio e memórias. Mariana decidiu que precisava de espaço, arrumou suas coisas e foi ficar com a mãe por algumas semanas. Foi um tempo para se reencontrar, para chorar, para redescobrir quem ela era sem o peso da traição. Durante esse afastamento, recebeu mensagens inesperadas. Pessoas que ela nem imaginava estarem ao seu lado mostraram solidariedade e apoio. Foi um lembrete de que, mesmo nas horas mais escuras, a luz pode aparecer. No aniversário seguinte, Mariana não estava com Leonardo. Estava consigo mesma, reconstruindo sua história. Sabia que a dor da traição jamais seria esquecida, mas também sabia que o futuro estava aberto para novos capítulos. E naquele momento, ela prometeu a si mesma que nunca mais permitiria que alguém diminuísse seu valor, que a traição, por mais dolorosa que fosse, seria apenas uma parte da sua jornada, e não o final dela. Os dias que se seguiram ao aniversário de casamento foram um turbilhão de sentimentos para Mariana. A dor da traição ainda doía intensamente, mas havia também uma inquietação que a fazia querer entender tudo de forma mais profunda. Por que Leonardo havia traído? O que havia mudado no relacionamento deles? Ela precisava de respostas, mesmo sabendo que elas poderiam ser dolorosas demais para suportar. Mariana se voltou para a família e para as amigas mais próximas, buscando conforto e conselhos. Sua melhor amiga, Ana, foi um porto seguro, oferecendo ombros e palavras de força. Em suas conversas, Mariana percebeu que não estava sozinha e que muitas mulheres haviam passado por situações parecidas. Isso a fez sentir uma mistura de tristeza e esperança. Enquanto isso, Leonardo tentava se redimir. Ele dizia sentir muito pelo que fez e que estava disposto a mudar. No entanto, suas ações nem sempre correspondiam às palavras. Mariana percebeu que o caminho para reconstruir a confiança seria longo e árduo, e ela precisava decidir se queria trilhar esse caminho ao lado dele. O cotidiano que antes era repleto de pequenas alegrias, agora parecia vazio e sem sentido. Mariana sentia-se perdida dentro de sua própria casa, como se estivesse vivendo uma realidade que não reconhecia. Cada canto guardava memórias,
e cada memória trazia uma mistura de saudade e mágoa. Em um desses dias, enquanto organizava fotos antigas, ela encontrou um bilhete que Leonardo havia escrito no começo do casamento. Era uma declaração de amor pura e sincera, cheia de sonhos e promessas. As lágrimas voltaram a escorrer, mas dessa vez acompanhadas de uma sensação de nostalgia e também de determinação. Mariana sabia que precisava olhar para frente, mas para isso precisava primeiro se entender. Começou a frequentar terapia, onde aos poucos desvendava os nós que aprendiam. Aprendia que a traição não definia quem ela era e que tinha o poder de reescrever sua história. Enquanto trabalhava em sua cura, começou a dedicar mais tempo para si mesma. Redescobriu paixões antigas, retomou o contato com amigos esquecidos e começou a cuidar do corpo e da mente. A mulher que antes se sentia frágil começava a ganhar forças. Leonardo, por sua vez, mostrava sinais de arrependimento, mas também enfrentava suas próprias batalhas internas. A relação deles estava no limite, e cada encontro era um teste de paciência e vontade. As conversas, antes carregadas de acusações, começaram a ter momentos de diálogo e tentativa de entendimento. Porém, Mariana sabia que reconstruir não significava apagar. A ferida da traição estava ali, marcando sua pele e seu coração, e ela precisava aprender a conviver com essa cicatriz, tornando-a um símbolo de superação. Um dia, em um encontro com Ana, Mariana ouviu uma frase que ficou marcada. Você merece um amor que nunca duvide, que nunca machuque. Aquilo ficou gravado em sua alma. Era uma verdade que ela precisava internalizar para seguir em frente. Decidida a não deixar que a traição a definisse, Mariana começou a escrever suas próprias histórias. Não apenas para se libertar, mas para inspirar outras pessoas que, como ela, haviam sido feridas e buscavam forças para recomeçar. E assim, aos poucos, a mulher que descobriu a traição na noite do aniversário de casamento começou a se reencontrar. Com cada passo, com cada lágrima e sorriso, ela transformava a dor em força, tristeza em esperança. Ainda assim, havia momentos em que ela acordava no meio da noite com o coração acelerado. Sonhava com cenas distorcidas da traição, misturadas com memórias felizes. O subconsciente lutava para processar aquilo que o coração insistia em negar. Mariana decidiu, então, escrever sobre isso em um caderno. Chamou de Diário da Reconstrução. Cada página era um pedaço de sua dor, mas também um traço de coragem. Ela passou a caminhar todos os dias pelas manhãs. Sentia o vento no rosto, ouvia os sons da cidade acordando e encontrava pequenos refúgios na rotina. Uma padaria nova que abriu na esquina, um senhor que vendia flores todos os dias e sempre lhe oferecia uma rosa, mesmo sem saber seu nome. Pequenos gestos que a mantinham conectada à vida. Em uma dessas caminhadas, reencontrou Patrícia, uma antiga colega de faculdade. Sentaram-se para tomar um café e, pela primeira vez em muito tempo, Mariana riu com gosto. Patrícia tinha passado por uma separação traumática 2 anos antes e entendia exatamente o que Mariana estava sentindo. Aquela conversa serviu como um abraço invisível, uma conexão de almas machucadas, mas dispostas a recomeçar. Leonardo notava que Mariana estava mudando. Ela não era mais a mulher submissa e silenciosa que aceitava tudo. Havia um brilho diferente em seu olhar, uma força silenciosa que intimidava. Isso o deixava inseguro. Ele tentava mostrar esforço, enviava mensagens, deixava recados carinhosos, mas Mariana agora enxergava tudo com outros olhos. Um dia, ele a chamou para jantar fora. Disse que queria conversar, recomeçar, tentar de verdade. Mariana aceitou o convite, mais por curiosidade do que por esperança. Escolheram um restaurante que costumavam frequentar nos primeiros anos de casamento.
O lugar tinha o mesmo cheiro, as mesmas luzes suaves, mas tudo parecia diferente. Durante o jantar, Leonardo falou sobre seus erros, sobre como se sentia culpado e perdido. Disse que havia se envolvido emocionalmente com outra pessoa porque sentia falta de algo, mas que logo percebeu o quanto tinha colocado a perder. Mariana ouviu tudo com atenção. Não o interrompeu, não chorou. Quando ele terminou, ela respirou fundo e falou. Disse que ainda o amava, mas que esse amor havia mudado, que a mulher que ele traiu não era mais a mesma. Ela estava se redescobrindo, se fortalecendo, e que, por mais que desejasse um final feliz, não sabia mais se aquele final incluía os dois juntos. Disse isso com calma, mas com firmeza. Leonardo ficou em silêncio por um tempo, os olhos marejados. Ele segurou a mão dela sobre a mesa e disse que a esperaria, o tempo que fosse preciso. Mariana apenas sorriu, sem promessas. Naquela noite, ao voltar para casa, Mariana escreveu mais 3 páginas em seu diário. Falou sobre a importância de se amar, sobre a dor que ensina, sobre a coragem de ser honesta consigo mesma. Percebeu que estava no caminho certo. Ainda não sabia o destino final, mas pela primeira vez em muito tempo não sentia medo do futuro. E assim, entre altos e baixos, encontros e despedidas, Mariana seguia, reconstruindo-se, refazendo o caminho com passos firmes, mesmo quando o chão parecia escorregadio. A mulher que um dia foi traída estava pouco a pouco se tornando a mulher que jamais se deixaria trair novamente. A vida ainda tinha muito a ensinar, e ela estava pronta para aprender. Na semana seguinte, Mariana começou a se afastar ainda mais da rotina que dividia com Leonardo. Não por vingança, mas porque estava descobrindo uma nova forma de viver. Passou a fazer pequenas viagens aos finais de semana, visitando cidades vizinhas, caminhando por feirinhas, conversando com desconhecidos. Cada encontro, cada olhar trocado com pessoas novas, a lembrava de que existia um mundo inteiro fora da dor que sentia. Num desses passeios, conheceu Clara, uma artesã que vendia colares feitos à mão. Sentaram-se para conversar, e Mariana, mesmo sem saber porquê, contou parte de sua história. Clara ouviu com atenção, sem interromper. Depois, colocou em suas mãos um colar com uma pedra verde e disse: "Essa é a pedra da coragem. Toda mulher traída precisa lembrar que ainda tem valor." Mariana levou aquilo como um sinal. Guardou o colar com carinho e, a partir daquele dia, o usava todos os dias. Ela ainda conversava com Leonardo, mas agora de um jeito diferente. Não havia mais dependência emocional, nem a ilusão de que ele seria seu único porto seguro. Ela o observava com a distância de quem enxerga com clareza. Ele continuava insistindo em retomar o casamento, mas Mariana já não estava certa se era isso que queria. Na terapia, falou abertamente sobre isso. Contou sobre os encontros, as sensações, os avanços e os recuos. A terapeuta a incentivava a ouvir seus próprios sentimentos, sem pressa, sem culpa. Mariana se permitia sentir. Chorava quando precisava, sorria quando surgia vontade. E esse equilíbrio, mesmo frágil, era mais poderoso do que qualquer certeza antiga. Leonardo começou a perceber que estava perdendo Mariana para uma versão mais forte dela mesma. E isso o assustava. Em uma noite chuvosa, apareceu na casa dela sem avisar. Estava com os olhos vermelhos, visivelmente abalado. Disse que sentia falta dela todos os dias, que não conseguia dormir, que estava disposto a tudo para provar que havia mudado. Mariana ouviu, com o coração apertado, mas a mente lúcida. Disse que compreendia o arrependimento, mas que precisava entender se aquilo era amor de verdade ou apenas medo da solidão. Perguntou se ele estaria disposto a recomeçar do zero, sem pressa, sem promessas vazias. Leonardo disse que sim, mas ela sabia que palavras sozinhas não bastavam.
A partir desse encontro, passaram a se encontrar semanalmente, como dois desconhecidos tentando se reconectar. Iam ao cinema, tomavam café, conversavam sobre assuntos triviais. E Mariana observava tudo. Cada gesto, cada palavra. O homem que a havia traído tentava mostrar um lado novo, mas ela sabia que a reconstrução não era só dele, era dela também. Nesse processo, Mariana passou a ajudar outras mulheres. Criou um grupo online onde mulheres traídas podiam conversar, compartilhar histórias, apoiar umas às outras. O grupo cresceu rápido. Eram dezenas de mensagens todos os dias, com relatos de dor, superação e esperança. Mariana se sentia útil, sentia que sua dor estava servindo a algo maior. Com o tempo, passou a ser convidada para dar palestras em encontros de mulheres. Contava sua história com sinceridade, sem se vitimizar, mas mostrando como era possível seguir em frente. Essas experiências a empoderaram ainda mais. Mariana, antes silenciosa, agora era uma voz forte, capaz de inspirar. Leonardo acompanhava tudo com um misto de admiração e medo. Admirava a mulher que Mariana havia se tornado, mas temia que ela não o quisesse mais em sua vida. Ele dizia que ainda a amava, mas agora não tinha mais o controle. E isso era novo para ele. Um dia, durante uma das palestras, Mariana foi abordada por um homem chamado Guilherme. Era jornalista e estava produzindo uma série de entrevistas sobre superação feminina. Queria que Mariana fosse uma das personagens. Ela aceitou e a entrevista foi profunda, reveladora. Guilherme soube ouvi-la com sensibilidade e algo naquele olhar mexeu com ela. Não era um interesse imediato, mas uma identificação. Mariana sentiu que podia conversar com ele por horas. Depois da entrevista, continuaram em contato, trocaram mensagens, ideias, confidências. Guilherme não era uma ameaça para Leonardo, era um espelho para Mariana, mostrando que o mundo não havia acabado. Essa nova conexão a deixou confusa. Não queria confundir gratidão com desejo, nem preencher o vazio com outra pessoa, mas também não podia ignorar que algo novo estava nascendo ali. Guilherme a fazia rir, refletir, se sentir viva. Numa conversa com Ana, desabafou sobre isso. Ana, sempre sensata, disse que ela tinha o direito de viver novas experiências, que não era errado seguir em frente desde que estivesse sendo honesta consigo mesma. Mariana sabia disso, mas o coração ainda resistia. Na semana seguinte, Leonardo a convidou para passar um final de semana fora, só os dois. Queria mostrar que podiam recomeçar. Mariana hesitou, mas aceitou. Foram para uma pousada em Campos do Jordão, lugar que tinham visitado anos antes. A viagem foi marcada por momentos bonitos, mas também por silêncios carregados. Leonardo se esforçava, mas Mariana não conseguia mais fingir que tudo era como antes. Ao final do domingo, enquanto arrumavam as malas, ela disse que precisava de mais tempo, que ainda não estava pronta para decidir se queria ou não seguir com ele. Leonardo, apesar de frustrado, respeitou. E Mariana, ao voltar para casa, escreveu no diário que não queria mais viver por obrigação emocional. Queria se sentir livre para escolher. Não por medo, mas por amor. E assim, entre memórias antigas e possibilidades futuras, Mariana seguia. Já não era mais a mulher que descobriu uma traição. Era uma mulher que renascia, que fazia escolhas, que reconstruía sua história com coragem e verdade. Numa manhã qualquer, enquanto preparava seu café, Mariana recebeu uma ligação de uma editora interessada em publicar suas crônicas. Alguém havia indicado o grupo online e lido os textos que ela escrevia ali. A proposta era transformar sua trajetória em um livro sobre superação. Mariana ficou em choque. Nunca havia imaginado que suas palavras alcançariam tanta gente, mas aceitou o desafio. Mergulhou na escrita com ainda mais dedicação.
Revisitou dores, resgatou momentos, trouxe à tona memórias esquecidas. Cada página escrita era uma libertação. Leonardo acompanhava tudo de longe. Sabia que havia perdido o lugar de protagonista na vida de Mariana. Restava-lhe o papel de coadjuvante, e isso doía. Mas ele também estava mudando. Começou a fazer terapia, retomou contato com o irmão, consertou laços que havia deixado romper. Mariana percebeu isso. Não deixou de reconhecer o esforço dele, mas agora olhava com discernimento. Sabia que a reconstrução de um casal exigia mais do que arrependimento. Exigia verdade, presença e uma nova visão de amor. Enquanto escrevia o capítulo mais difícil do livro, o da noite do aniversário, Mariana chorou pela última vez por aquilo. Sentiu que estava finalmente encerrando um ciclo. Aquela dor não mandaria mais nela. Ao terminar o manuscrito, enviou para a editora com o coração leve. Foi como entregar ao mundo um pedaço da alma. Dias depois, recebeu a notícia de que o livro seria publicado no mês seguinte. O título: Depois da Última Lágrima. Guilherme ficou emocionado com a notícia. Foi o primeiro a ler o rascunho completo e disse que nunca havia sentido tanta verdade em palavras. Mariana agradeceu com um sorriso e, naquele instante, sentiu que algo havia se transformado entre eles. Era como se o tempo tivesse pausado para que ela pudesse perceber. Estava pronta para amar de novo. Não por carência, não por substituição, mas porque seu coração havia se curado. E assim, com o lançamento do livro se aproximando e sua história inspirando centenas de mulheres, Mariana entendeu que a traição não havia destruído sua vida. Havia, na verdade, sido o estopim para o florescimento da sua melhor versão. Leonardo compareceu ao lançamento. Comprou o primeiro exemplar, tirou uma foto com ela, mas entendeu que aquele era o capítulo final da história dos dois. Ela o abraçou com gratidão, mas não com saudade. Na mesma noite, Guilherme a levou para jantar. E pela primeira vez em muito tempo, Mariana não pensou no passado, só no presente, só no que estava por vir. Ela havia descoberto a traição na noite do aniversário de casamento. Mas agora estava celebrando o renascimento na noite em que lançava seu primeiro livro. A mulher que foi traída se tornou inspiração. O lançamento do livro foi mais do que um evento literário. Foi um marco na vida de Mariana. Naquela noite, cercada por leitores emocionados, mulheres que haviam se reencontrado com suas próprias dores ao ler suas palavras, e até mesmo homens que diziam ter aprendido a respeitar mais depois de ouvir sua história, ela compreendeu o alcance de sua trajetória. Não era mais sobre a traição em si, mas sobre tudo o que veio depois dela. A livraria estava lotada. Havia flores, sorrisos e lágrimas. A cada abraço recebido, Mariana sentia que estava costurando o tecido da própria alma, que antes estava em frangalhos. Viu mulheres que vieram de outras cidades só para agradecer. Algumas lhe entregaram cartas. Outras pediram apenas para segurá-la por alguns segundos. Era como se todas compartilhassem o mesmo coração ferido, agora em fase de cura. Depois da noite do lançamento, a vida ganhou um ritmo novo. Mariana foi convidada para entrevistas em rádios, programas de TV, canais independentes. Sua história tocava por ser real, crua, mas cheia de esperança. Mulheres a reconheciam na rua. E a cada novo rosto que se aproximava para agradecer, Mariana sentia que sua missão estava apenas começando. Mas havia também momentos de silêncio. Dias em que ela se recolhia, sentava no sofá com um chá nas mãos e apenas pensava. Pensava no passado, no que aprendeu, no que perdoou e no que ainda estava aprendendo a perdoar. A dor da traição não a machucava mais, mas ainda deixava sombras em algumas manhãs nubladas. E Mariana aprendeu a respeitar esses dias. Sabia que mesmo as flores mais fortes
precisam de tempo para crescer. Guilherme se tornava parte desses momentos silenciosos. Às vezes, ia até a casa dela, levava um bolo, sentava no chão da sala e ouvia. Outras vezes, apenas ficava ali, em silêncio, enquanto ela escrevia, ou chorava sem explicação. Mariana sabia que ele era diferente, e isso a assustava um pouco, porque era mais fácil enfrentar o que machucava do que aceitar o que cura. Enquanto isso, Leonardo desapareceu aos poucos da rotina. Eles ainda trocavam mensagens esporádicas, respeitosas, mas ele entendeu que não fazia mais parte da nova vida de Mariana. Não havia rancor, só uma compreensão madura de que algumas histórias não são feitas para durar, mas para ensinar. Certa noite, Mariana recebeu uma mensagem inesperada. Era de Clara, a artesã que havia lhe dado o colar da coragem meses antes. Clara contava que havia lido o livro e chorado em cada página. Queria convidá-la para participar de uma roda de conversa com mulheres da sua comunidade. Mariana aceitou sem pensar duas vezes. No sábado seguinte, viajou até o interior, onde encontrou um grupo de cerca de 20 mulheres sentadas em círculo sob uma grande árvore. Era um cenário simples, mas carregado de força. Ali, Mariana ouviu histórias ainda mais duras do que a sua. Histórias de violência, abandono, invisibilidade, mas também ouviu histórias de luta, de mães que criavam filhos sozinhas com dignidade, de avós que aprenderam a ler aos 70 anos. Quando chegou sua vez de falar, ela não leu um trecho do livro. Preferiu falar do coração. Contou como havia perdido a fé por um tempo, como se sentiu vazia, humilhada, mas disse também que a dor foi o portal para sua maior transformação. Quando terminou, muitas choravam. Uma senhora de cabelos brancos se levantou e disse: "Você não é só uma escritora, minha filha. Você é cura." Na volta para casa, com o coração aquecido e os olhos ainda marejados, Mariana decidiu escrever um novo livro. Mas não seria sobre sua história. Seria sobre todas aquelas mulheres que conheceu. Cada uma com um capítulo. Queria que o mundo soubesse que a dor tem muitas vozes e que todas merecem ser ouvidas. Nas semanas que se seguiram, mergulhou nesse novo projeto. Entrevistava, gravava. Escrevia até tarde da noite. Guilherme a ajudava com a edição, mas também era seu confidente. Eles ainda não haviam dado nome ao que sentiam, mas sabiam que estavam construindo algo raro. Uma ligação baseada na verdade, no respeito, na liberdade. Um dia, após uma tarde de gravações, Guilherme levou Mariana até o topo de um mirante da cidade. Sentaram-se em silêncio, vendo as luzes da cidade se acenderem pouco a pouco. Ele segurou sua mão e perguntou: "Você ainda tem medo de ser feliz?" Ela respirou fundo, olhou para o céu e respondeu: "Tenho, mas agora também tenho coragem." E os dois sorriram, porque sabiam que, apesar de tudo, estavam vivos, estavam inteiros. E o amor, quando chega assim, depois da tempestade, não precisa ser declarado. Basta ser sentido. Essa era Mariana agora. Uma mulher que se refazia a cada manhã, que abraçava a vida sem garantias, mas com fé. A traição havia sido o ponto de partida. Mas o destino, esse era ela quem estava escrevendo. O tempo passava e o novo livro de Mariana começava a ganhar forma. Ela mergulhava nas histórias daquelas mulheres como quem mergulha num rio profundo, cheio de pedras, correntezas e também de águas calmas. Cada depoimento a tocava de uma forma diferente. Era impossível não se emocionar, não se envolver. Havia algo sagrado em ouvir com o coração aberto. Enquanto escrevia, Mariana percebeu que não era apenas sobre as outras, era sobre ela também. Cada história que colocava no papel a ajudava a entender partes de si mesma que ainda estavam escondidas, machucadas ou apenas esquecidas. Era como se estivesse costurando feridas com palavras suas e das outras. A relação com Guilherme seguia serena, madura.
Eles ainda não se rotulavam como um casal, mas dividiam os dias com naturalidade. Ele respeitava o tempo dela, os silêncios, as dúvidas. Mariana se sentia segura, e isso era novo. Estava acostumada ao amor como uma tempestade. Agora era como uma brisa constante que não assusta, mas aquece. Numa manhã de domingo, sentada no jardim de casa com um caderno no colo, Mariana escreveu uma frase que a fez parar por alguns minutos. Eu me tornei a mulher que precisei ser para sobreviver, mas agora quero ser a mulher que escolho ser para viver. Leu e releu aquelas palavras. Estavam ali, tão simples e ao mesmo tempo carregadas de verdade. Ela decidiu abrir a próxima palestra com essa frase. Foi um encontro diferente. Havia mais de 100 mulheres, algumas que haviam viajado horas para vê-la. Mariana subiu ao palco sem roteiro, disse que queria apenas conversar. E assim fez. Contou sobre o medo de amar de novo, sobre o peso de se sentir insuficiente, sobre como aprendeu a se bastar. Ao final, uma jovem se aproximou e disse que havia decidido terminar um relacionamento abusivo por causa do livro de Mariana. Chorando, a abraçou por longos segundos, e Mariana sentiu que nada, absolutamente nada, daquilo havia sido em vão. Enquanto isso, Leonardo seguia distante, mas presente em pequenos gestos. Enviava mensagens nos aniversários de datas especiais, perguntava pela saúde da mãe de Mariana, às vezes até compartilhava alguma lembrança dos tempos de casamento. Não havia mais mágoa entre eles, apenas a certeza de que aquele ciclo havia se encerrado. Certa noite, Mariana e Guilherme estavam na cozinha preparando jantar. Entre risos e temperos, ele a olhou de um jeito diferente. Pegou suas mãos e disse: "Você é a mulher mais forte que eu já conheci. E a mais doce também. Se algum dia você decidir que quer construir algo novo, eu estarei aqui, sem pressa, sem cobranças, só com amor." Ela sorriu, e pela primeira vez sentiu que podia aceitar aquele amor, não como fuga, não como preenchimento, mas como uma escolha tranquila, livre e verdadeira. O novo livro foi finalizado no outono. Mariana escolheu o título, Vozes que me curaram. Cada capítulo tinha o nome de uma mulher e uma dedicatória ao final. Era uma celebração da dor transformada em força. A editora adorou. Planejaram o lançamento para a primavera seguinte. Com 2 livros publicados, Mariana começou a ser chamada para eventos maiores. Participou de feiras literárias, encontros internacionais de mulheres, foi entrevistada por uma revista de circulação nacional. Sua imagem agora era pública, mas seu coração continuava íntimo. Protegia com cuidado sua essência. Não queria perder a mulher que havia se reencontrado. Guilherme se tornou parceiro de projetos. Criaram juntos uma ONG voltada ao acolhimento de mulheres que enfrentavam relacionamentos abusivos. Ofereciam oficinas de escrita, rodas de conversa, cursos de autonomia financeira. Mariana liderava com paixão. Sentia-se viva como nunca. Numa tarde chuvosa, enquanto organizava papéis antigos, encontrou uma carta que havia escrito para si mesma logo após descobrir a traição. Estava esquecida no fundo de uma gaveta. Leu com calma. As palavras eram duras, cheias de dor. Mas ali também estava a semente da mulher que viria a se tornar. Chorou, mas desta vez de gratidão. Guardou a carta em uma caixa junto com fotos, recortes e lembranças dos primeiros dias de sua reconstrução. À noite, sentada ao lado de Guilherme, compartilhou a descoberta. Ele a ouviu com atenção. Quando terminou de ler a carta em voz alta, ele apenas disse: "Você venceu e ainda está vencendo, todos os dias." Ela sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. E ali ficou, porque naquele momento não havia necessidade de mais nada. Aos poucos, Mariana passou a receber cartas de mulheres que também começaram a escrever suas próprias histórias.
Muitas queriam publicar livros, criar grupos de apoio, mudar de vida. Algumas diziam que não haviam se matado por causa de uma frase que Mariana havia dito. Isso a tocava profundamente. Era um peso, mas também uma honra. Ser esperança é uma missão. Com o tempo, Mariana e Guilherme decidiram morar juntos. Foi uma decisão natural, sem festa, sem anúncio. Apenas uma união tranquila de duas almas que se encontraram após muitas tempestades. Dividiam a rotina com simplicidade e afeto. E isso bastava. Num aniversário de relacionamento, Guilherme organizou uma surpresa. Levou Mariana para uma cabana nas montanhas, cercada por natureza e silêncio. Lá, preparou um jantar à luz de velas. E no final, entregou-lhe uma pequena caixa. Dentro, um anel com a inscrição: Te escolho, hoje e sempre. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Eu também te escolho, mas não porque preciso, porque quero. E ali, entre velas e promessas sinceras, dois corações se entrelaçaram com liberdade. Mariana já não era mais a mulher que chorava sozinha no banheiro após uma traição. Era a mulher que havia se reconstruído a partir das próprias ruínas, que havia feito da dor uma ponte, que havia descoberto que, acima de tudo, a vida é feita de recomeços. Na nova casa, a vida de Mariana ganhou contornos de paz que ela nunca imaginou viver. As manhãs tinham cheiro de café fresco e risadas leves. Guilherme acordava antes dela e preparava o café, enquanto colocava uma música instrumental suave para tocar. Mariana, ainda sonolenta, caminhava até a varanda com uma xícara nas mãos e observava o mundo com gratidão. Não era uma vida de luxo, mas era rica de tudo o que importava: afeto, respeito e verdade. Seu livro, Vozes que me curaram, se tornaram um símbolo de transformação. Grupos de leitura surgiam em várias cidades. Professores usavam trechos em sala de aula. Mulheres liam juntas em hospitais, associações, igrejas. Mariana começou a receber convites para visitar comunidades afastadas, onde muitas vezes a dor era silenciada por falta de escuta. Ela aceitou cada convite com humildade. Certa vez, viajou para uma vila no sertão nordestino, onde viveu uma das experiências mais marcantes de sua vida. Ao chegar, foi recebida por mulheres de todas as idades que dançavam, cantavam e ofereciam doces caseiros. Ali, no meio daquelas guerreiras, Mariana sentiu que a verdadeira cura não vinha dos livros ou dos palcos, mas do contato real com a dor e a força humanas. Durante 3 dias, ouviu histórias de abusos calados, de recomeços solitários, de vitórias invisíveis. E também compartilhou sua jornada. No último dia, uma menina de apenas 12 anos entregou-lhe uma carta escrita à mão. Dizia que sonhava em ser escritora para mudar a vida das pessoas, assim como Mariana havia mudado a dela. Mariana chorou. Abraçou a menina como quem segura o futuro nas mãos. De volta à cidade, sentou-se em frente ao computador e escreveu por horas. Não era um novo livro, ainda não. Era apenas um desabafo, um registro de tudo o que vivera ali. Mandou o texto para Guilherme, que leu em silêncio e depois respondeu com uma única frase: Você está escrevendo o coração do Brasil. O relacionamento entre eles crescia com solidez. Não havia pressa, nem necessidade de provar nada. Eram 2 adultos que tinham enfrentado a vida com coragem. E agora dividiam um espaço onde podiam ser inteiros. Mariana se sentia confortável até com seus silêncios. Às vezes, sentava ao lado dele e apenas olhava para o céu, sem dizer uma palavra. Guilherme entendia. E isso bastava. Certo dia, Mariana recebeu uma ligação inesperada. Era da produção de um programa de televisão muito conhecido. Queriam levá-la para um especial sobre histórias de superação. Era uma grande oportunidade de alcançar ainda mais pessoas. Ela aceitou,
com o coração acelerado. Na semana da gravação, viajou até São Paulo. Foi recebida por uma equipe calorosa e atenciosa. Durante a entrevista, contou sua trajetória desde a noite da traição até o momento atual. Falou com sinceridade, sem vitimismo, com os olhos brilhando. O público se emocionou. Muitas mulheres que estavam na plateia foram às lágrimas. Quando a gravação terminou, uma senhora se aproximou e disse: "Você disse o que eu nunca consegui dizer. Obrigada por dar voz à minha história." De volta ao lar, Mariana percebeu que algo dentro dela havia se modificado de novo. Sentia-se mais forte, mas também mais sensível, como se agora carregasse dentro de si não só a própria história, mas a de tantas outras mulheres. Era uma responsabilidade imensa, mas que ela acolhia com amor. Guilherme a recebeu com flores e um bilhete escrito à mão. "Você tocou o mundo, mas nunca deixou de ser quem é." Mariana sorriu. Era exatamente isso. Ela não havia se perdido no caminho. Ao contrário, havia se encontrado. Meses depois, enquanto organizava os arquivos no computador, encontrou os primeiros textos que escreveu logo após a traição. Leu com carinho, sem dor. Era como observar uma versão antiga de si mesma. Uma mulher machucada, mas determinada. Decidiu guardar aqueles arquivos em uma pasta chamada Raízes, porque era ali, na dor, que tudo havia começado. Com o sucesso dos livros e da ONG, Mariana foi indicada a um Prêmio Nacional de Reconhecimento ao Impacto Social. A cerimônia seria em Brasília, com cobertura da imprensa e presença de autoridades. Ela ficou surpresa. Nunca buscou fama, mas entendeu que aquilo era um símbolo do que havia construído. Aceitou o convite com humildade. Na noite do evento, usava um vestido azul claro, leve, que balançava com o vento. Ao ser chamada ao palco, caminhou com firmeza. Recebeu o prêmio e, no discurso, falou sobre a importância da escuta, da empatia, da transformação pessoal como ato político. Disse que não era apenas uma escritora, mas uma sobrevivente. E que todas as mulheres tinham o direito de se levantar, de contar suas histórias e de reconstruir suas vidas. Foi aplaudida de pé. E naquele instante, Mariana soube que havia cumprido uma missão. Não a única, mas uma das mais importantes. Ao voltar para casa, encontrou Guilherme lendo na varanda. Ele se levantou, a abraçou forte e disse: "Você é a mulher mais inspiradora que eu já conheci." Ela respondeu: "E você é o homem que me mostrou que o amor não precisa doer." E os dois ficaram ali, em silêncio, ouvindo o som do vento e o coração tranquilo. A vida seguia, e Mariana começou a escrever seu terceiro livro. Desta vez, sobre o amor depois da dor. Queria mostrar que era possível amar de novo, de forma saudável, madura e verdadeira. Escrevia com leveza, como quem dança com as palavras. O título provisório era Depois do Vento, um tributo às brisas que vieram depois da tempestade. Um livro para quem já sofreu, mas não desistiu. Para quem, mesmo entre os escombros, ainda acredita nas flores. E assim, amorzinho, Mariana seguia. De mulher traída a autora premiada, de coração partido a amor tranquilo, de silêncio a voz que ecoa, de sombra a luz. Porque a vida, quando escrita com coragem, é sempre uma história que vale a pena ser contada. O terceiro livro de Mariana, Depois do Vento, tornou-se um dos mais comentados antes mesmo do lançamento. A expectativa era grande. Suas palavras haviam alcançado tantas mulheres que agora escrever sobre o amor era mais do que um projeto pessoal. Era uma celebração da esperança. A pré-venda bateu recordes e os leitores aguardavam ansiosos por mais um pedaço da alma daquela mulher que aprendeu a transformar dor em poesia. Mariana escrevia com serenidade. Já não havia pressa nem urgência. Estava em paz com a própria história. Ao lado de Guilherme, descobria a beleza dos dias simples.
Gostava de cozinhar ouvindo música, cuidar das plantas no jardim, ler livros em voz alta na varanda. A felicidade agora era silenciosa e constante, como a brisa que inspirou o título do novo livro. Na noite do lançamento, a livraria foi tomada por uma energia diferente. Não havia apenas emoção, havia gratidão. Leitoras vinham com os livros anteriores nas mãos, marcados por anotações, lágrimas secas e flores prensadas entre as páginas. Cada uma tinha algo para contar. Mariana ouvia com olhos brilhando. Ela sabia o quanto uma história verdadeira podia transformar vidas. Guilherme a acompanhava com orgulho discreto. Sempre um passo atrás, mas com o coração completamente entregue. Quando ela subiu ao palco para falar sobre o novo livro, ele sorriu como quem vê um sonho se realizando. E era mesmo. Mariana era a realização de tudo que construiu com coragem. Naquele discurso ela disse: "Não escrevi para ensinar ninguém, escrevi para sobreviver. Depois percebi que a escrita era mais do que salvação, era ponte entre mim e vocês, entre a dor e a esperança, entre o fim e o recomeço." Aplausos preencheram o ambiente, e naquele instante Mariana sentiu que algo se completava dentro dela. Não era um final, era o fechamento de um ciclo. Um novo estava prestes a começar. Poucos dias depois, recebeu um convite inesperado. Uma universidade a convidava para ministrar uma disciplina sobre literatura e superação. Era algo novo, desafiador, mas Mariana se sentia preparada. Aceitou o convite e passou a lecionar uma vez por semana. Diante dos alunos, compartilhava não apenas técnicas de escrita, mas a vida. E os jovens a ouviam com atenção rara. Ali, entre quadros e cadeiras, Mariana percebia que sua voz agora ecoava também entre gerações mais novas. O relacionamento com Guilherme seguia firme, mas leve. Eles haviam descoberto uma fórmula preciosa: amar sem sufocar, caminhar juntos sem perder a individualidade. Mariana se surpreendia com o quanto era possível ser feliz em paz, sem os altos e baixos que antes confundia com paixão. Aquilo era amor maduro, amor escolhido. Em um fim de semana, resolveram viajar para uma cidade litorânea tranquila. Era um presente de ambos para celebrar o aniversário de 3 anos desde o reencontro com a própria vida. Na beira do mar, sentados na areia ao entardecer, conversaram sobre sonhos. Guilherme disse que gostaria de escrever um livro também. Mariana o incentivou, dizendo que todos temos uma história que merece ser contada. Na volta, começaram a escrever juntos. Não uma obra literária, mas um diário a 2. Nele, registravam momentos simples, frases ditas no café da manhã, sonhos contados à noite, pensamentos que surgiam no meio do dia. Era um projeto íntimo, só deles, e esse diário logo se tornaria o símbolo de tudo que construíram com cuidado. Certa tarde, Mariana recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Era da mesma editora que publicou seus livros. Eles queriam adaptar sua história para o cinema. A proposta era clara: não transformar em algo fantasioso, mas mostrar com verdade a trajetória de uma mulher comum que se recusou a ser destruída por uma traição. Ela pensou, refletiu, conversou com Guilherme e com sua terapeuta. Por fim, aceitou, mas com uma condição. Queria participar ativamente do roteiro. Queria garantir que tudo fosse retratado com respeito e autenticidade. A produtora aceitou imediatamente. Nos meses seguintes, mergulhou nas reuniões, revisões e gravações. Conheceu a atriz que a interpretaria e, num momento simbólico, entregou-lhe o colar da Pedra Verde, o mesmo dado por Clara lá no início. A atriz chorou ao receber. Mariana disse: "Não é só um adereço, é coragem em forma de lembrança." O filme foi lançado em um festival internacional. Recebeu críticas emocionadas e ovacionadas. Foi exibido em cinemas do Brasil e fora dele. Mariana foi convidada a palestrar em outros países, onde contou sua história
e ouviu tantas outras que se cruzavam com a sua. A dor, ela percebeu, é um idioma universal, mas a superação também. Leonardo assistiu ao filme. Ligou dias depois, apenas para dizer: "Você se tornou a mulher que sempre admirei. Só lamento não ter sabido amar você como merecia. Mas sou grato por ter feito parte do seu começo." Mariana ouviu em silêncio. Depois respondeu: "Cada história tem seu tempo. A nossa serviu para me mostrar que eu precisava me escolher." E desligou com leveza. Não havia mais mágoa. Havia encerramento. Anos depois, em uma nova edição do festival que estreou seu filme, Mariana foi homenageada com um prêmio pela contribuição à transformação social por meio da literatura. Subiu ao palco com o mesmo brilho de sempre, mas agora ainda mais serena. Em seu discurso final disse: "Eu fui traída, fui silenciada, fui diminuída, mas nunca deixei de ser inteira. E hoje estou aqui porque um dia escolhi recomeçar. Não foi fácil, mas foi possível. E é isso que eu deixo para cada mulher que me ouve. É possível. Sempre é." Aplausos, lágrimas, abraços. Ao final da cerimônia, Guilherme a esperava com um buquê de flores e um sorriso que dizia tudo. Mariana o abraçou e sussurrou: "Obrigada por ter aparecido depois da dor. Você foi o meu recomeço com nome e sobrenome." E ele respondeu: "Eu apenas te encontrei onde você se reencontrou." De volta à casa, sentaram-se na varanda. O céu estava estrelado, a brisa leve. Mariana abriu o diário A2 e escreveu: "Hoje encerro o último capítulo da história que começou com a traição. E começo a história do amor que escolhi, da vida que construí, da mulher que me tornei." Fechou o caderno com um sorriso e olhou para frente. O futuro era uma página em branco, e Mariana estava pronta para escrever com calma, coragem e alegria, porque a traição havia sido apenas o ponto de partida. O resto da história era inteiramente dela. Se você ouviu essa história até o fim, comente de que cidade você está falando, se inscreve no canal e curta o vídeo. Se quiser, pode contar alguma história que aconteceu com você. Nós vamos adorar saber. Até a próxima história.